Então vamos começar a leitura do nosso livro, O Combate Espiritual. Para quem gosta de saber sobre os autores, o nome dele é Lorenzo Scopoli. Aqui fala que ele é um escritor sacerdote italiano. Então é sempre bom, né, pesquisar quem que escreveu para você ter conhecimento. Enfim, o primeiro capítulo ele fala o que é a perfeição cristã e o combate para conquistá-la e as 4 coisas necessárias para combatê-las. Ele trata aqui o livro no leitor como minha filha, minha filhinha, é algo bem simbólico assim. Então ele começa aqui, ó: minha filha amada, muito amada em Cristo, se desejas começar e chegar ao mais alto grau de santidade e perfeição cristã, unindo-se totalmente ao modo de Deus, que te tornes um mesmo espírito com Ele, que é uma passagem também da Bíblia, né, 1 Coríntios, e ele faz algumas citações aqui das passagens da Bíblia. Então ele fala que convém que a gente saiba primeiramente o que é, né, de fato, o que consiste essa verdadeira perfeição de vida espiritual. É muito perceptível que muitas outras pessoas acham que isso é inalcançável, mas quando Cristo mesmo fala dessa perfeição, da santidade, ela fala às nossas possibilidades, né, ao nosso nível, o nível humano, e que sim, é possível se chegar muito mais longe do que nós estamos hoje. Pelo menos é exatamente por essa motivação que estou lendo esse livro. Então tá bom. Aí aqui ele fala também que rezam muitas orações, e as pessoas ouvem muitas missas, principalmente as mulheres, né? Mas elas creem que só por elas fazerem isso, elas já chegaram a esse mais alto grau de perfeição. E elas muito se enganam, como outras pessoas aqui que ele cita, que as pessoas que se persuadem de que são perfeitas e consiste unicamente essa perfeição porque ela frequenta uma igreja, porque ela fala que ama, que ela é solidária, que ela faz aquele silêncio interno, e que temos que observar estritamente, né, todos os nossos comportamentos para a gente entender o que é essa perfeição, que por muitas vezes é equivocado. Aqui fala também que, sem dúvida, há meios poderosíssimos para conquistar essa verdadeira perfeição e o verdadeiro progresso espiritual, usando a prudência e a discrição. E aqui ele vai citar 5 coisas que foram, assim, bem impactantes para mim, por isso que eu tô falando aqui com vocês, né, de uma forma mais resumida, que são os frutos do Espírito Santo nas pessoas verdadeiramente santas, que é os castigos e o corpo para sujeitá-lo ao serviço ao seu Criador, a vida na solidão para fugir de qualquer pequena ofensa ao Senhor e para conversar com os habitantes do céu, bem bonito, a frequência no culto divino e nas obras de piedade, a oração e a meditação da vida e a paixão no nosso Senhor, e, por último, ele fala sobre a frequência ao Santíssimo Sacramento para glorificar a majestade divina e para se assemelhar-se a Deus e ganhar força contra os seus inimigos. Bem bacana, bem prático. E aqui ele fala, porém, algumas almas fracas acontece ao contrário, pois se apoiam totalmente em obras exteriores. Aquelas pessoas que só sabem falar sobre coisas externas que não edificam a nada. Mas justamente por serem consideradas como fins e não meios, enquanto o coração é esquecido e abandonado às inclinações do demônio oculto. Aqui ele fala que o demônio também usa do engano para sugerir-lhes nas orações alguns pensamentos sublimes, curiosos e agradáveis. Ou seja, né, a gente já sabe que existem muitas formas da gente ser corrompida e achar que, na verdade, tudo isso que a gente está fazendo, orando ou sendo curioso com algo para tentar ajudar alguma outra pessoa, pode ser que seja, né, o uso de uma outra entidade aí. Essas pessoas são facilmente reconhecidas por sua vida e costumes. E aí ele dá umas características aqui, que são essas pessoas, elas querem ser as preferidas dos outros, são caprichosas, desobedientes e obstinadas em suas opiniões e cegas das próprias ações, mas têm sempre o olho aberto para criticar e observar as outras pessoas.
Aqui eu quero falar também um parágrafo que eu achei fantástico. Se Deus, para reduzi-las ao verdadeiro conhecimento de si mesmas e ao caminho da perfeição, envia dificuldades, doenças e perseguições, e aqui está entre aspas, que são a prova mais certa da fidelidade de seus servos e que não acontecem sem um querer ou permissão e providência. Então revela o seu fundo falso com o interior todo corrompido e gastos por sua soberba. Então, aqui tá falando da intervenção, né, de Deus em relação a esses tipos, né, de atitudes, quando a gente comete equívocos, né? Aqui, pra mim, são verdadeiros equívocos e cegas pela própria soberba que aqui cita. E por isso vivem sempre sobre o perigo terrível e óbvio de perecer, na verdade. Como tem os olhos obscuros pelo amor próprio, aquela pessoa que só ama a si, não pensa nos outros. E o apetite de sempre vangloriar-se de si mesmas e de suas obras externas, atribuem-se altos graus de perfeição e cheias de presunção e orgulho, censuram e condenam os outros. Ou seja, comportamentos muito feios. Enfim, aqui fala também: por todas essas coisas mencionadas, podes, minha filha, entender agora claramente que a vida espiritual não é nenhum desses exercícios e trabalhos externos que as outras pessoas costumam confundir com a santidade. Deves entender que a santidade não consiste em outra coisa além do conhecimento da bondade e da grandeza de Deus e da nossa nulidade e inclinação a toda espécie de mal, do amor por Ele e da indiferença por nós mesmos, da submissão não só a Ele, mas de toda a criatura por causa dEle, da renúncia total à nossa vontade, da total ressignificação à providência de fazer tudo isso simplesmente pela glória de Deus e pelo puro desejo de agradá-lo, porque Ele tem todo o direito de ser amado e servido por suas criaturas. Esta é a lei do amor que o Espírito Santo gravou no nosso coração dos justos, e essa é a crucificação do nosso homem interior. Esse é o jugo suave e o peso leve. Esta é a perfeição, a obediência que o Mestre Divino nos ensinou não só pela palavra, mas como exemplo, né, que é a crucificação. E aqui fala: então, minha filha, se aspiras não somente à santidade, mas à perfeição da santidade, deves agir com grande violência. Aí eu fiquei pensando, gente, com grande violência, como assim? Mas aqui completa, né? Contra ti mesmas. Bem pesado. Para que possas lutar generosamente e anular os seus próprios desejos. Ou seja, os desejos da carne, né, gente? As nossas necessidades de prazeres que são exagerados e que a gente não nota. E aqui fala que a gente deve se preocupar, na verdade, se ocupar, né, com aquilo que Deus pede em particular, né? Eu nem tô citando exemplos aqui, porque eu acho que cada pessoa interpretando isso vai entender de forma prática na vida de cada uma, no cotidiano de cada pessoa. E finalizando aqui, tem esse parágrafo lindíssimo que é: agora que vês, filhinha, no que consiste a perfeição cristã e na guerra dura e terrível contra o amor próprio e a necessidade para conquistá-la, é preciso que guardes 4 coisas, como se fossem armas para a tua segurança e para obter a vitória. Então aqui são elas, né? A desconfiança de si, ou seja, é extremamente fácil você falar das outras pessoas, mas e você desconfia de si mesmo nas suas próprias ações e se contesta sobre elas? A confiança em Deus, que também para muitas pessoas não é tarefa fácil, dependendo do que for, realmente não é uma tarefa fácil, mas tem que ser feita. Os exercícios e as orações, que só são construídas com constância, né? Não adianta você orar uma vez ou outra, ou fazer um exercício, uma função ali uma vez ou outra. E realmente, né, são essas 4. E aqui fala: tratemos tudo isso com a ajuda de Deus. Muito lindo. E vamos pro próximo capítulo em seguida.